gratificante é ver eles dando resposta em campo também num jogo tão importante. E sempre importante. E o bom disso é que eu conheço todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20. E hoje eu consegui dar minutos para alguns deles, para eles poderem se ambientar com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. E principalmente porque temos que, claro, sempre que puder oportunizar a base, sabemos que é importantíssimo porque é como se a gente tivesse contratado jogadores novos, né? E ter esses jogadores aí rendendo é muito importante para a gente. Felipe, Letícia Marques do GE. Bom, entrando um pouquinho também no que o Lázaro falou, você usou o jogo de hoje para dar oportunidade não só aos atletas da base, mas também a outros atletas que precisavam de alguns minutos. Foi um jogo de muitos testes. Queria saber de você o que você considera que você mais acertou na escalação hoje. Talvez um Varela como titular, você tinha um Wesley à disposição, um Cebolinha jogando ali numa nova posição, quase como um 10, que é uma posição que você precisa quando não tem uma Arrascaeta. Queria saber de você, qual é o seu mérito, assim, seu maior mérito que você avalia hoje na escalação? Não, como eu sempre falo para vocês, eu sempre coloco o que eu acho que eu tenho de melhor para poder vencer o jogo, né? No último jogo eu não pude contar com alguns jogadores, já seja por lesão, já seja por indicação do departamento médico, e outros jogadores durante o jogo acabaram não tendo condições de acabar, o caso do Bruno Henrique contra o Botafogo. Então muitas das decisões, né, eu já falei uma vez, eu não gosto de poupar, não é do meu perfil, só que às vezes é inevitável que aconteçam essas lesões, esses jogadores que não conseguem estar pronto para performar durante o jogo. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, eu escolhi o que eu tinha de melhor porque eu não subestimo nenhum adversário, eu acredito que todos são difíceis. O Central Córdoba, né, como vocês mesmos disseram que era muito fraco, demonstrou que ganhou da gente aqui dentro e nós não podemos subestimar ninguém. Então, sempre no primeiro caso, meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado, depois se desse para oportunizar, ia oportunizar. Acredito que o time fez um grande primeiro tempo, muito bom, controlamos o jogo, fizemos boas jogadas e os gols, né? Jogadores que se reencontraram com os gols e depois, claro, conforme foram passando os minutos e o adversário também tinha uma arma importante, que era o contra-ataque, ataque ao espaço, e acabaram fazendo um gol ali, o segundo gol deles aí num rebote de escanteio. Mas acho que foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Felipe, boa noite. Flamengo entrou nessa terceira fase da Copa do Brasil com uma obrigação muito grande, né, pelo favoritismo, diante do adversário, cumpriu a sua obrigação pela classificação. Houve clubes que não conseguiram, né, cumprir essa obrigação e confirmar o favoritismo. O Flamengo está classificado. Mas qual, no seu entendimento, o principal proveito que você conseguiu tirar dessas duas partidas da Copa do Brasil? Boa pergunta. É que todo jogo ele deixa alguns detalhes, né? E no primeiro jogo, por exemplo, que jogamos lá no Maranhão, foi um jogo muito difícil, muito complicado, um adversário, um campo muito alto, e o time se comportou de uma forma muito sólida aos 90 minutos, né? E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe, principalmente velocidade na circulação de bola, e causamos muitas dificuldades. Então, esse jogo foi bom por vários aspectos assim que eu falo táticos. Os jogadores se encontraram, né? Eles encontraram os espaços, porque no final das contas quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles e depois eles que resolvem. E eles encontraram e também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer, e por isso que com esse time que nunca tinha jogado junto, né? Então realmente temos que trabalhar nesses aspectos que precisamos melhorar, mas bem contente com a performance.
Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No início do ano, quando o Flamengo contratou o Juninho, você até numa entrevista coletiva você falou sobre ele, sobre a chegada dele, que ele tinha características que encaixavam muito com o seu estilo de jogo e que era um jogador que estava chegando para jogar, para, né, ser de repente ali uma opção ao Pedro, o Gabigol tinha saído, enfim. Só que a gente tem visto que o Juninho não tem tido muitos minutos, às vezes entra e não consegue se encaixar muito bem. Eu queria entender como é que está esse processo de adaptação do Juninho, o que tem acontecido com ele, como é que você vê o momento do Juninho no Flamengo. Mas estamos aqui para trabalhar, para dar todo o apoio para que ele possa ser o Juninho que a gente espera, que ele espera dele. E enquanto isso, continuar trabalhando e as oportunidades chegarão, e assim que ele falar sempre que, como todos os outros falem no campo, ele vai ter cada vez mais minutos. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte, também Rádio Roquete Pinto. Hoje você teve uma vitória tranquila, né? Conseguiu a classificação, mas aí vira a chave domingo, né? Como você mesmo diz, a gente tem um calendário muito tomado de competições, um privilégio para o Flamengo estar disputando essas competições. E você teve hoje o Pedro 90 minutos em campo, a Arrascaeta também entrou depois de ter ficado fora contra o Botafogo. Queria, se você já tem algum pensamento para o jogo de domingo, que é contra o líder do Campeonato Brasileiro, um jogo, né, como a gente fala, que vale 6 pontos, se você já tem algum pensamento em relação, principalmente a esses dois jogadores, pelo gramado sintético, pela minutagem, pelo controle, e aí queria ouvir um pouquinho de você. Não, temos 4 dias para recuperar até esse próximo jogo. 4 dias é um tempo muito bom para que todos os jogadores que jogaram hoje possam se recuperar a tempo para o jogo. Não sei ainda, a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Palmeiras, vou decidir o plano de jogo, que jogadores vão começar, e sei que os dois estão prontos se eu precisar para poder. O Arrasca, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo, e hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20, 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em plena forma para o domingo, né? Então, são jogadores que, principalmente o Pedro, veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando ritmo, entrando em forma e para poder ajudar os companheiros. Assim que eu decidir, eu vejo que jogador vai começar o jogo. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Vou fazer uma colinha aqui, rapidinho, te pedir perdão, que eu estou com umas informações aqui que eu queria te perguntar. O Luiz Araújo percorreu mais de 12,5 quilômetros com 26 sprints realizados e uma velocidade máxima de 33 km por hora. São recordes pessoais que alguns jogadores do Flamengo estão batendo na temporada. É o melhor índice dele no ano. O Alexandre e o Everton Araújo também atingiram recordes de distância e aceleração. Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram por atingirem suas melhores marcas aí de velocidade e explosão na temporada. Você poderia fazer uma leitura sobre isso para a gente? E se você acredita que eles estão caminhando, mesmo com as lesões que o grupo está tendo, se você consegue perceber se seus jogadores já dando sinais de atingirem ali um ápice físico? Bom, lesões, por exemplo, Nico e Plata foram lesões de joelho, trauma, né? Ou mesmo alguma mecânica, assim, lesões articulares. Lesões foram do Eric e do Alan, né? O resto realmente muscular, estamos tendo sorte, entre aspas, nesse aspecto, né? Depois temos jogadores que, claro, que merecem um cuidado especial, que, como é o caso do próprio Cebola, do Pedro, do Arrasca, que vieram de lesões pós-operatório. Então tem que ter sempre temos essa essa instrução de que controle, né, em alguns determinados momentos. Esses números que você falou me demonstra que o que eles podem dar, o que o time está preparado fisicamente, mas não os números que eu gosto, porque se eles correram tanto é porque o jogo não foi tão bom. E nesse segundo tempo do jogo contra o Botafogo, que é onde teve muito ida e volta, esses números eles aparecem, né? Porque quando o time normalmente vence, faz um resultado e vence e controla, esses números não são atingidos. Então, muitas vezes a gente fala, o time falta intensidade, e ao contrário, né? O time está correndo mais do que deve, mas está correndo de uma forma errada. Então,
Esses números aí tem que sempre contextualizar eles, por que eles aconteceram. O Luiz é um animal, realmente, assim, fisicamente é um cara diferenciado demais. Ele tem outros, né, como o próprio Bruno Plata, são jogadores que Wesley batem métricas que são extraordinárias, são nível europeu. E por isso, então são jogadores que aguentam esse tipo de jogo tão intenso, tão alto nível, em tanto ritmo nos 90 minutos. São jogadores que nível Flamengo. Então por isso que aparecem nesses jogos assim que foram um pouco mais de ida e volta, mas que ao mesmo tempo levam um desgaste grande. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. A colega que perguntou sobre o Pedro, vou insistir um pouquinho no assunto, porque nesse jogo agora contra o Palmeiras, a gente sabe que é o clássico do ano, o maior rival do Flamengo hoje, né, em termos de competição. E o Pedro é o Pedro, né? Então, queria saber se você já planeja um time do Flamengo, a escalação do Flamengo, já com o Pedro no time titular, ou você ainda vai fazer avaliação entre ele, Bruno Henrique ou algum outro? Não. Primeiro que eu não diria aqui, né? Mas quando eu sento e analiso e estudo o adversário, eu escolho o que eu acredito que é o melhor para a equipe. Para a equipe, para o Flamengo. Não penso no que é melhor para o Pedro, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno. Penso no que é melhor para a equipe, o que a equipe o que a equipe precisa para poder vencer o jogo. E a partir disso aí, como eu já falei para vocês, eu tomo as minhas decisões, durmo muito tranquilo e, como eu sempre falo, sempre colocando a equipe acima de tudo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desfla. O Lohan hoje voltou a jogar depois de um longo período no Sub-20. E eu queria que você dissesse quais as principais mudanças que você espera depois desse período e o quão importante pode ter sido para a evolução dele, para ele poder te ajudar aí no time. Impressionante, né? Mas falei já do Lohan 2 perguntas na outra coletiva, e uma antes do jogo, foram 3 no outro jogo. E falo a mesma coisa que eu falo sempre. Falem no campo, não importa se tem 16, 17, 36, 37 anos, não me importa. Quem tiver melhor vai ter minutos. O Lohan tá muito bem no Sub-20, hoje teve minutos, foi bem, gostei dele no jogo, e ele tem que continuar jogando bem, não pode relaxar. Se ele relaxar um treino, um jogo, eu estou vendo tudo. Então os jogadores eles falam no campo, e quem é mais regular e está melhor, mais minutos vai ter, e quem não está tão bem, não vai ter tantos minutos. Simples assim. Aqui, Luciana Zogab, da Rádio Roquete Pinto. O Flamengo hoje, mais uma vez, começou, né, a 220 ali, e conseguiu, né, converter em gols, né, as chances criadas, coisas que em muitos jogos, né, teve volume, mas não conseguiu fazer os gols. Hoje o Flamengo fez, mas em contrapartida também cedeu muitas oportunidades, né, para o adversário. Você já falou um pouquinho até na resposta que deu ali para o Papa, mas queria que você falasse também como é que você viu a equipe hoje em campo e o que dá para tirar disso aí para as próximas partidas. Não, eu acredito que foi um bom jogo. O Botafogo da Paraíba tem um time muito bem trabalhado, uma linha muito bem organizada, principalmente dos meio-campistas, não davam muitos espaços para a gente poder filtrar passes. Tentamos filtrar muitos passes por dentro, acabou amarrando. O jogo estava talvez um pouco mais por fora. Como foi o gol do Pedro, começou uma jogada por fora, circulamos e tudo mais. E depois, com o resultado, com 2-0, eu senti que começamos a perder duelos, né? Alguns duelos individuais, tanto ofensivos como defensivos. Esses duelos não eram no mesmo nível que quando estava 0-0. Não digo que é normal, mas eu digo que pode-se entender pelo resultado do primeiro jogo, pelo resultado do segundo, pelo como estava acontecendo o jogo. E nenhum time do mundo, se você deixa jogar, não vai jogar. Eles jogam, sabem jogar, sabem chegar, sabem te machucar, sabem chegar até no teu gol. E foi assim que sofremos o primeiro gol. Então, eu acredito que foi mais por um momento de... Não digo que relaxamos, mas não era na mesma intensidade dos duelos. O Botafogo conseguiu chegar e fazer essas chances de gol. Felipe, aqui, Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Varela, né, que não tem tantas oportunidades assim, mas hoje contribuiu bastante. No domingo ele já ajudou numa posição, não sei nem se você já tinha treinado ele naquela posição.
jogando ali muito mais centralizado, como um volante mesmo, ou se foi uma situação de momento, mas falando mais de hoje. Né? Ele contribuiu, fez gol, deu assistência, participou de várias roubadas de bola. Enfim, queria que você falasse, até porque provavelmente ele será o titular no próximo jogo, já que você não tem o Wesley à disposição. Obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado. Realmente, o Varela é um jogador muito sólido, né? Um cara que na fase defensiva ele domina como ninguém. E depois no ataque é um cara que cria jogadas, não perde a bola, principalmente, né? Então, são características diferentes dele e do Wesley. O Wesley sabe atacar muito mais espaço do que ele. Não é que ele também sabe, mas o Wesley tem mais esse perfil físico, né, do que ele. Mas ele tem outro perfil que é mais associativo com os companheiros. É um cara que treina sempre bem, sempre, mesmo quando joga, quando não joga, tá sempre da mesma forma. Um cara importantíssimo para o grupo, para a equipe. É um dos caras mais líderes desse elenco, falando menos, é um dos que menos fala, mas é um dos que mais líderes. Todo mundo se espelha nele porque é um líder com atitude e muito importante para mim também. Então, desses jogadores assim que todo treinador gosta de ter no elenco, e não é à toa que tem tanta história na carreira dele, né? Boa noite, Felipe. Ian Arrepia, do canal Faz Andar. Hoje a sua equipe fez 4 gols. Talvez uma das grandes críticas ao seu trabalho em 2025 é a falta de assertividade, né? Quando cria muitas chances e não consegue converter. Contra o Juventude foram 6 e contra o Corinthians foram mais 4. O que essas partidas têm em comum é que o Flamengo abriu o placar muito cedo nas 3. Fez o gol logo nos primeiros minutos. De certa forma, a ansiedade quando o gol não sai cedo assim tem atrapalhado, e de que forma você pode internamente resolver essa questão para que os gols saiam naturalmente, como depois do primeiro acabam saindo nessas 3 partidas, por exemplo? Obrigado. Bom, primeiro, crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito, né? Se o adversário não é só qualidade com bola, para mim existe a qualidade defensiva. O jogador que tem qualidade na hora de defender, ele não te deixa chutar, ele induz, ele leva você para onde você não se sente confortável, e aí, claro, fazer gols nesses adversários é mais difícil, né? Tem vários times europeus, por exemplo, que são muito sólidos nessa fase defensiva, e aqui no Brasil também temos alguns, e claro, não é tão fácil fazer gol. E ainda mais se às vezes te pega em dias que você não está inspirado, ou não está no melhor momento, ou não está com todos os jogadores que são determinantes no campo, o time acaba não fazendo gols mais do futebol. A única coisa que a gente pode fazer é continuar dando as soluções, os espaços, levando os jogadores até a área, e depois que eles possam encontrar essas soluções e finalizar cada vez melhor, porque treinamos para isso. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Domingo tem um jogo dos 2 principais elencos da América, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é o líder atualmente do Campeonato Brasileiro. Queria te perguntar o peso desse jogo, tanto para a campanha no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que uma derrota deixaria o Palmeiras muito à frente, e para essa sequência final do Flamengo antes do Super Mundial. Se, na sua visão, esse é o grande duelo das 2 melhores equipes de fato, porque o Palmeiras contratou muito na janela do início do ano, mais do que o Flamengo, e acabou nivelando a situação nos elencos. Obrigado. Bom, um jogo muito, muito importante hoje, sem nenhuma dúvida, o grande rival aqui, um dos maiores elencos aqui do Brasil também, e temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então vai ser um grande jogo, vai ser um clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. E claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos, mas que
sem nenhuma dúvida, é o Flamengo onde vai para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Beleza? Bom, daqui a pouco tem treino. Obrigado, boa noite, pessoal. Vamos aí a entrevista coletiva do técnico